Entendido que esse paciente pode ficar muitos anos com esse granuloma periapical, a gente entende que esse processo, então, não é um processo passível de se curar sozinho. Então, esqueci de desenhar aqui as fibras colágenas desorganizadas. Já fiz um desenho agora em grafite monocromático, porque eu vou precisar fazer um trabalho mais específico nele de fazer algumas substituições. Então, pessoal, esse granuloma periapical, ele pode ficar ali vivendo por muito tempo no periápice desse dente, desde que não haja tratamento endodôntico. Mas esse paciente, ele pode ter, por exemplo, envolvido neste granuloma periapical, os chamados restos epiteliais de Malassez. Então, os restos epiteliais de Malassez, eles são restos epiteliais da bainha epitelial de Hertwig, que normalmente estão situados aqui na zona de ligamento periodontal apical. Faria muito mais sentido desenhar este resto epitelial de Malassez próximo aqui à zona do remanescente do ligamento, faria mais sentido. Mas aí eu não conseguiria fazer a representação esquemática dele de uma forma conveniente. Então, pessoal, eu vou desenhar ele aqui no centro deste granuloma, certo? Para ficar mais fácil de apresentar, para ser mais fácil de ser entendido por vocês. Então, esse resto epitelial de Malassez, ele é um resto. Ele está quieto, ele está quiescente. Dentro desse granuloma não haveria muita função para ele, né? Dentro do ligamento já se sabe que o resto epitelial de Malassez tem como função preservar aqui a espessura do ligamento, mas na zona do granuloma esse resto epitelial ele estaria ocioso. Só que ele se encontra num tecido conjuntivo jovem. E um tecido conjuntivo jovem é um tecido conjuntivo que tem um metabolismo muito alto. E ele também tem uma alta vascularização. E isso quer dizer que este resto epitelial de Malassez se encontra, de repente, neste granuloma, aonde a alta vascularização vai resultar em elevada quantidade de nutrientes e elevada quantidade de oxigênio, e onde, devido à inflamação crônica, ele vai ter citocinas inflamatórias. Dentre as citocinas inflamatórias, ele vai ter os fatores de crescimento. E aí ele vai chegar na seguinte situação: tem estímulo para crescer e tem nutriente para crescer. Esse resto epitelial de Malassez, ele automaticamente vai começar a proliferar. Então, de um resto epitelial aqui que tinha 4 células, ele vai virar um resto epitelial que tem, sei lá, 8 células, 16 células, 32 células e assim por diante. Então, aos poucos, esse resto epitelial de Malassez, ele vai ganhando volume. E eu vou apagando as estruturas adjacentes aqui para poder dar lugar a esse aumento de volume. Então, estamos tendo um aumento de volume. Outra coisa que é importante eu dizer: por que eu estou desenhando esse resto de Malassez quadradinho? Porque é mais fácil para ser didático dessa forma. Mas o normal é que ele tenha uma forma mais arredondada. A forma esférica é a forma que geralmente essas proliferações celulares crescem, porque é a forma onde toda a pressão externa exercida sobre elas se distribui de maneira igualitária. Então, esses restos epiteliais de Malassez vão começar a proliferar e vão formar uma estrutura em 3 dimensões que vai ficando bastante volumosa. Toda vez que você tem uma estrutura epitelial que é bastante volumosa, você acaba tendo um problema de nutrição. Por quê? A nutrição do epitélio se dá exclusivamente por difusão. O epitélio não tem vaso sanguíneo dentro dele. Então, os nutrientes que estão chegando via vasos sanguíneos e passando pelo conjuntivo vão se difundir das células epiteliais mais periféricas em direção às células epiteliais centrais. E aí, a gente precisa entender algumas particularidades. Então, vamos ampliar um pouquinho o desenho aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Então, vamos supor que a gente tem aqui um resto de Malassez que está crescendo, está virando uma estrutura volumosa, que precisa cada vez mais nutrição. Como a nutrição do epitélio se dá por difusão, a gente sempre tem que pensar o seguinte:
O nutriente que está vindo aqui, ó, dessa direção, quando ele chegar nesta estrutura epitelial, ele vai ser absorvido pelas células periféricas. Essas células periféricas vão absorver todos os nutrientes necessários para a sua sobrevivência, e aí vão deixar somente o que elas não precisam passar para as células seguintes. Além disso, muito dos metabólitos dessas células aqui vão passar junto com esse resto de nutriente. Então, essa segunda camada de células aqui vai receber um líquido, né, um material menos rico em nutrientes e também já com uma grande quantidade de dejetos celulares. Ou seja, essa célula já vai ter uma sobrevivência mais precária. Agora, se a gente pensar que essa estrutura está crescendo porque ela tem fatores que estimulam o crescimento, a gente vai pensar em cada vez mais células periféricas sendo produzidas. E, portanto, cada vez um maior número de células vai ter que sobreviver com o mesmo aporte de nutrientes. Vamos continuar aqui, ó. Essa célula, segunda camada de células, recebeu uma quantidade menor de nutrientes e uma boa quantidade já de metabólitos celulares, mas isso ainda é a quantidade que ela precisa para sobreviver. Então ela absorve tudo que ela precisa e deixa passar o que sobra para a terceira camada de células. Essa terceira camada de células ela vai receber um líquido paupérrimo em nutrientes e muito cheio de lixo, né? Tem lixo de 2 células passando para cá. E aí, isso não vai ser o suficiente para essa célula sobreviver. Então, essa célula vai morrer. Então, vai começar a haver uma necrose das células centrais. Enquanto está havendo este processo, a periferia continua proliferando. Ou seja, eu cada vez tenho um maior número de células para sobreviver com a mesma quantidade de nutrientes. E cada vez as células centrais passam a receber menos nutrientes. Ou seja, cada vez as células centrais vão morrendo em maior quantidade.